And now we proceed with the sub-item, estupidez, enfim. Agora a gente segue com o ponto do tema 1, que é o património cultural construído, público e privado, como valor a preservar, avaliação da situação atual. E, portanto, dou a palavra à doutora Isabel Xavier para nos falar a esse respeito. Bem, boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à organização a oportunidade de estar convosco. Eu sou presidente de uma associação das Caldas da Rainha. Eu não sei se fizer assim, já aparece. E venho falar-vos de um caso da minha cidade. Esta associação, que é mais conhecida lá por PH, é Património Histórico, existe formalmente desde 1993 e ultimamente, até porque está a decorrer um projeto nas Caldas que se chama Caldas Cidade Cerâmica, que é comissariado pelo professor João Bonifácio Serra, que foi o primeiro presidente desta associação e é atualmente o nosso presidente da Assembleia Geral. E eu, no âmbito desse projeto, dediquei-me a coordenar uma obra que está mesmo a sair, que se chama Ferreira da Silva, obra em espaço público. Ferreira da Silva foi um grande artista, ceramista principalmente, mas trabalhava muito bem com vários materiais e conjugava-os de um modo muito próprio. Ele nasceu a 2 de dezembro de 1928 e faleceu a 8 de março de 2016. E entre as suas obras em espaço público, que estão um pouco por todo o país, deve dizer-se, desde o Gerês até Alcácer do Sal, passando por Coimbra, Lisboa, muito entroncamento, mas se concentra em grande parte também nas Caldas da Rainha e na região, na Nazaré, Alcobaça, Leiria. Dentre as suas obras, há uma que eu gostava de destacar e partilhar hoje convosco, que é esta que nós estamos a ver, as 4 estações do ano, também chamada Mãe d'Água, ou então, também por vezes, ele designava como Jardins d'Água. É uma obra, que é uma instalação que pretende representar as Caldas, é uma homenagem às águas, não é? Se não existissem as águas termais, a cidade não existiria, portanto, foi por causa das águas que ela foi fundada. É também uma homenagem à Rainha, Dona Leonor, que é fundadora da cidade, tanto que o próprio nome da localidade designa, portanto, essa origem. E eu queria então mostrar-lhes alguns dos aspectos mais interessantes desta obra. Portanto, ela conjuga, como vemos, cerâmica e, por exemplo, estas esculturas em ferro. E são estas esculturas em ferro que culminam, portanto, as zonas mais altas da instalação, que são alusivas exatamente às 4 estações do ano. Portanto, faz um efeito muito interessante perante aquele céu azul, como nós vemos aqui. Mas, como é também de destacar, ela conjuga materiais feitos propositadamente com outras componentes mais vetustas, portanto, do período em que ali foi construído um aqueduto, no período de Dom João V. Esta instalação, aliás, fica mesmo por trás de um chafariz monumental, o chafariz das 5 Bicas, que foi mandado construir por Dom João V, e então há uma conjugação entre esses materiais mais antigos, que nós vemos, por exemplo, ali naquelas pedras e em bicas de onde deveria correr água e de facto não está a correr água nenhuma, mas já correu, não é? Portanto, a questão da água é fundamental aqui e o facto da água não estar de facto a funcionar é
completamente inacreditável, não é? Portanto, é depressivo, não, penso eu. Como vê, é uma obra que fica entre os dois hospitais, as zonas dos dois hospitais, o hospital da cidade propriamente dito e o hospital termal e os seus edifícios adjacentes, com a mata como pano de fundo, e integra até certo ponto esse arvoredo, não é? Que também torna a obra muito, muito interessante. Este é outro, é visto de baixo, exatamente da zona que hoje, portanto, já dentro de uma zona fora da cidade, da malha urbana, portanto, quando estamos já do lado da mata, a olhar para a obra, e numa parede que tem a ver com as próprias fundações construídas para a instalação, a Ferreira da Silva transformou essa parede num verdadeiro painel, portanto, numa base para uma instalação cerâmica também extremamente interessante, muito solar, é sempre tudo muito redondo, muito melhor dizendo do que redondo, em circunferência, não é? Portanto, em círculo e muito solar, e há uma frase que é difícil de descodificar, porque está de um modo muito críptico, mas eu conversei com ele lá muitas vezes e sei que diz: é o sol que peca quando em vez de criar seca. Ele tinha muito o hábito de introduzir expressões poéticas, portanto, até por causa de ser um grande admirador de Fernando Pessoa, esta frase é retirada de um dos seus poemas do Cancioneiro. A obra, portanto, vemos aqui as tais bicas, que eram, portanto, de um período do século XVIII, e o modo como elas estão incluídas na peça. A peça é feita de muitas, a instalação é feita de muitas zonas. Por essas bicas deveria correr água para os lagos, que também fazem parte da peça. Noutra zona, ondulam estas componentes, que têm também palavras. Aliás, há uma grande parte do poema, uma boa parte, grande parte também é exagero, da ode marítima, que referem as águas, passam por mim as águas, e também evolui ao longo de toda a obra, e faz lembrar aquele padrão de Barcelona, não é? Portanto, aquele padrão dos artefactos turísticos. Aliás, esta obra também não está pronta. Esta obra não foi considerada pronta pelo próprio autor. Ela foi-se desenrolando ao longo... Começou em 1993, a última intervenção foi em 2009 e foi por várias vezes, portanto, teve várias vezes parada e várias vezes foi retomada. Vejam como aquelas zonas em cimento deveriam ter água, não é? Portanto, seriam os tais lagos que eu falei. Isto é a mesma coisa, são rebordos de zonas que deveriam ter água, e onde está a tal componente também poética da ode marítima, portanto, Fernando Pessoa, do heterónimo Álvaro de Campos. Depois, em muitas outras, aquilo ocupa uma extensão relativamente grande, painéis de azulejos, como estes, um cavalo marinho, temas que são têm muita aquela traça, aquela característica do desenho de Ferreira da Silva, que era extraordinário. Outro componente, ali é um galo, naquele pilar, portanto, com as partes do corpo um pouco desconexas, mais círculos, ele gostava muito destes círculos. O chão, vários padrões, o chão também tratado com estes círculos, que são formados por elementos cerâmicos colocados de um modo particular. Escadas, não é? Nós próprios, o público, faz parte da obra, uma obra de contexto, porque está na zona dos aquíferos, está na zona, portanto, termal, faz a abordagem da água como tema, mas é também muito cenográfica. E nós somos convidados a percorrer, não é? A fazer um percurso que é configurado por todos estes elementos, pelas escadas, pelos varandins,
Aqui, por exemplo, temos também uma medalha, não é, no chão, Leonor até ao fim do mundo. Eu dizia sempre, então, mas isso não é mais Inês de Castro? E Dom Pedro, mas eu não tirei daí, eu tirei do poema, da mensagem ao infante Dom Henrique, onde diz, clareou correndo até ao fim do mundo, e portanto é ao mesmo tempo uma alusão, julgo eu, ao compromisso da rainha ao fundar e ao criar ali as condições para que o hospital funcionasse e depois para que houvesse de facto uma vila. E portanto esta é a configuração geral. Eu queria terminar, entretanto, dizendo, não sei se estou dentro do tempo, se não, dizendo que esta obra foi encomendada pelo Hospital Termal, que era um conjunto, era o Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, CHCR, hoje em dia existe o CHON, mas já está tudo separado. Portanto, houve uma transformação completa da propriedade, digamos assim, do que era do antigo Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, que foi a entidade que promoveu esta construção e que depois não houve maneira de continuar a tê-la de um modo sustentável. É um exemplo que eu acho que é uma pena. A certa altura o mestre também Ferreira da Silva, pensou em dedicá-la a Gil Vicente. Gil Vicente, quem a rainha foi mecenas e que fez o Alto São Martinho a pensar nela, e foi pela primeira vez representado no único lugar que se sabe que foi representado de facto uma peça de Gil Vicente, que é a Igreja de Nossa Senhora do Popolo, nas Caldas da Rainha, e depois toda aquela erupção daqueles mastros, destes elementos, por exemplo, estes elementos mais recentes, de uma fase mais recente, final da obra, foram depois de Ferreira da Silva ter feito uma residência na zona de Monsaraz, no Alentejo, e teve uma intervenção da arte efêmera em Monsaraz, que se chamou Leda e o Cisne, Mito e Inquietação, e depois essas obras foram desmanteladas, não existem, mas aquilo foi mesmo para ser temporário, mas estão aqui até certo ponto, com este ar quase totémico, representadas e ficaram nas Caldas. É uma obra muito variada, com muitos elementos, que faz também uma representação do deus Tífon. Nós estamos na área tifónica, portanto, aquela erupção das águas do ventre da terra, como Tífon teria feito ao nascer. Queria dizer que agora o Hospital Termal passou para a Câmara Municipal, que outros equipamentos como o parque e a mata também, mas eu pedi uma audiência, portanto uma reunião com o Presidente da Câmara para falar nisso. Ele disse-me que não tinham ficado com a tutela desta instalação. No Hospital das Caldas, propriamente dito, e no entanto ficaram com o Hospital Termal, com a mata, com o parque e com outros edifícios e outras instalações. Os próprios pavilhões do parque são um dos projetos do programa Revive, de que hoje o Ministro da Cultura falou aqui de manhã. E nós vemos que esta é uma obra que parece ali nas Caldas não ter quem a tutele, porque o hospital agora é só o ato médico, não pode ter património nem estar a preocupar-se com isso, não é? E então o que acontece é que ninguém considera que tenha responsabilidade pelo facto de não ter água a correr, de não ter o cuidado que devia. Os miúdos vão para ali, os jovens, patinar, fazem daquilo uma pista daquelas coisas que eles usam, skates, não é? Pronto. E uma vez um aluno meu até apareceu todo escavacado de lá ter andado, e portanto, grafites por aí fora, e não há um verdadeiro cuidado com esta peça de arte urbana contemporânea e tão interessante. Obrigada. Agradeço a todos a atenção.